A gente está falando de um futebol que nos anos 1910 já era estruturado, entre aspas, os clubes começavam a ser formados, os primeiros clubes brasileiros, 1910. E a gente está falando 1979, falou assim, bom, agora vocês podem jogar futebol. Então tem uma diferença muito grande. E tem tantas outras para a gente conversar ao longo do programa, que são várias. Porque as pessoas olham para o campo e querem comparar tecnicamente. Sim. Mas tem explicação. Tem muita explicação. O porquê disso? Para pensar, Calçade. Em 91 teve a primeira Copa do Mundo feminina. O Brasil masculino já era estava indo para o tetra em 94. Estava acontecendo... O Brasil foi tetra, não tinha rolado a segunda Copa do Mundo feminina. E aí você pensa em tempo de desenvolvimento tático, técnico, físico, uma geração que se prepara para ciclos de Copa do Mundo. Gente, a gente está falando de uma primeira Copa do Mundo feminina em 1991. Pensa como que esse buraco que existiu de desenvolvimento, aí a gente pensa agora dessa data de 19 para 22 ou de 13 para 2022, pensando em Campeonato Brasileiro Feminino. Olha o salto técnico e tático que a gente teve num buraquinho de espaço, de tempo, quando a gente olha principalmente para o futebol europeu, das seleções da França, da Inglaterra, da Espanha, dos Estados Unidos também agora nesse processo de renovação. Mas o nível do futebol que elas jogam é um nível muito alto. E é um nível muito alto que foi conquistado em muito pouco tempo. Olha o tanto de tempo que os homens levaram para chegar no nível muito alto de futebol. Do físico, do toque de bola. E essas atletas, pensando principalmente no futebol europeu, elas já têm. E a gente fala hoje, né, Mari, desse desenvolvimento. Sim. E desse curto período de tempo que você está pontuando. E aí o que ficou tudo para trás, né, Nuti? De base que não tivemos Sim. no futebol feminino, que ainda hoje tem que ser trabalhada com mais carinho, poucos clubes ainda têm isso, né? Não, hoje a gente estava conversando, a gente conversa muito no clube sobre isso também, né, com todo o pessoal da comissão. E a gente vê assim, poxa, você falou do salto que teve de 2019 para 2022, né, o ano que nós estamos agora. As meninas que estão jogando agora, que estão no seu alto nível, que estão no seu ápice de carreira, elas não tiveram base. Não tiveram. Não tiveram. Então, o acesso foi muito pouco. Então, se a gente guerra. conseguiu dar minimamente um pouco mais de estrutura para que elas praticassem futebol e tivessem um ambiente em que pudessem se desenvolver, elas já cresceram. Imagina as meninas que começam desde cedo, né? Você pega uma conseguindo ter de fato uma formação de 22 anos de idade. Você pega uma atleta brasileira de 22 anos de idade. Aí vamos olhar para os acessos que elas tiveram no futebol. Então, você vê, o futebol, ele é totalmente difundido. Bom, o esporte norte-americano na escola. E o futebol, as mulheres têm um acesso, sim, é incrível ver como é receptivo isso, né? Como a escola mas, ao mesmo tempo, recebe. tem outro ponto de vista. O futebol, o soccer, lá não é o principal esporte. Então, elas têm a valorização no futebol feminino, porque o futebol feminino não é o principal esporte de lá. Porque na NBA, a gente tem a WNBA que não é valorizada. Futebol americano não tem uma liga, não tem uma NFL ou NFLW pro futebol feminino, pro futebol americano feminino. Então, assim, mesmo o futebol feminino sendo avançado lá, ele é um terceiro, um quarto na fila de esportes norte-americanos. Tem basquete, futebol americano, beisebol. Que o acesso, sim, para produzir tem qualidade, sim. Você tem toda uma trajetória linear de crescimento até chegar a uma atleta profissional. E o que a Nuti está falando é o seguinte: primeiro, você vai jogar bola. Você aprende, você tem a primeira infância, segunda infância, você tem todo um aprendizado. Não adianta eu chegar com 15 anos e falar assim, agora eu quero aprender a jogar futebol. E era o que acontecia, né? As meninas, elas brincavam na escola e elas tinham 15 anos, elas chegavam para jogar na equipe profissional, na equipe principal, né? Profissional não, mas na equipe principal. Então, imagina o quanto que fica distante e não tem todo um processo de aprendizado, de desenvolvimento, de formação até do que é sentir a competição para chegar em outro nível. Então, eu acredito que daqui a uns anos a gente vai colher frutos muito bons se a gente continuar investindo em base. Eu acho que é o principal. Se a gente quer ter uma longevidade na modalidade
e quer ter competições, quer ter um futebol, né, como produto, um bom produto, a gente tem que continuar investindo muito em base. E a gente vê a Cris, a Nuti, que está aqui com a gente, mas trabalham no futebol feminino, né? E no futebol masculino a gente tem alguns nomes, alguns exemplos, né, de mulheres já ocupando também cargos diretivos, mas ainda são poucas, né, Calçade? Também ainda um espaço pequeno. Toda a estrutura do futebol, né? Aí você não precisa nem dividir isso. Em toda a estrutura do futebol, a participação ela é bem pequena, seja nos conselhos deliberativos, né? Que a participação não chega a 4%, é bem minúscula, isso no Brasil todo, as diretorias, assim, é claro que amanhã ou depois talvez a Cris até queria saber dela, será que ela tem o desejo, por que não, né? De trabalhar no futebol profissional, na outra área, e qual é o problema disso? Né? Não vejo problema algum. Então depois ela diz pra gente se é um sonho ou não. Mas eu posso responder agora, se quiser. O que eu queria saber de você, essas duas coisas. Se é um sonho e se o futebol no Corinthians, futebol feminino hoje, a gente pode dizer que ele é irreversível por tudo o que aconteceu nesses últimos 5 anos. Até boa essa pergunta, viu, Calçado? Porque realmente, como você mesmo comentou, no Conselho Deliberativo dos clubes, são poucas as mulheres que fazem parte. Eu fiz parte durante 11 anos do Conselho Deliberativo do Corinthians, estudei bastante estatuto, mudanças, gosto muito da modalidade do futebol, então eu aprendi realmente a lidar e atuar dentro de um clube que eu amo, né, que eu participei dentro da parte de política, e eu consegui sim, dessa forma, introduzir com os demais dirigentes o melhor formato para o futebol feminino, mas já fazem pedidos, eu já comento até quando sou entrevistada. Hoje nós temos a modalidade de futebol para mulheres e para homens, porém a regra é a mesma, o regulamento é o mesmo, só a proporção é diferente. Eu acredito que vai ter espaço logo mais no cenário nacional para mulheres estarem à frente, sim, do profissional masculino. Agora, se é um objetivo meu, que eu quero alcançar, primeiro eu quero realmente estruturar o futebol feminino. Não só do Corinthians, mas acho que no cenário nacional. Mas o resto, depois, com o tempo, vai vindo e a gente vai crescendo junto. Eu queria aproveitar e emendar também para a Nuti, para a gente fazer essa troca dessa parte mais administrativa, que vai de encontro com a pergunta do Calçade, que é essa coisa de ser irreversível. Porque, querendo ou não, é muito diferente quando a gente avalia o Corinthians e a Ferroviária. Porque o Corinthians, querendo ou não, tem um time masculino muito forte, que dá essa base financeira, que dá toda essa estrutura, que é uma proporção diferente para a Ferroviária. Na Ferroviária, é o futebol feminino que é a referência. Vocês, no futebol feminino, trazem a marca para a Ferroviária, campeã brasileira em 2019, campeã de Libertadores. Então, assim, como que é para vocês também lá dentro essa relação de ser uma equipe vitoriosa, ser um clube vitorioso na modalidade do feminino? É bem importante, né? E é legal quando você traz essa questão de a Ferroviária, o futebol feminino, em termos de visibilidade, é quem carrega a Ferroviária. Isso é muito claro. Esses tempos a gente estava fazendo uma pesquisa com uma consultoria e aí eles começaram a trazer dados, trazer informações, era de fato isso. O futebol feminino que traz a visibilidade e não o masculino, são coisas diferentes. E aí a gente traz essa representatividade, traz também o respeito e como o futebol feminino é tratado. Hoje eu falo abertamente, eu converso com o presidente, eu converso com os diretores, com o CEO, abertamente sobre futebol. Não é o futebol feminino, o futebol masculino, é futebol. Está inserido, faz parte do processo. E isso é muito bom quando eu falo dessa forma. Eu brinco que eu nunca trabalhei em outro clube para saber como seria. Eu imagino, claro, que cada um tem as suas peculiaridades, tem a sua maneira, as suas tratativas. Mas o espaço que a gente tem na Ferroviária é muito importante, muito bom. É uma troca de conhecimento o tempo todo sobre futebol. Isso que eu acho que é uma coisa que é um diferencial e eu acho que isso faz com que tenha uma longevidade.